Eu errei feio. E não foi só um erro pequeno. Foi daqueles que dá vontade de apagar da história. Eu perdi confiança de gente, perdi oportunidade, perdi respeito, e a vergonha virou minha sombra. Eu comecei a evitar olhar nos olhos das pessoas. Eu evitava conversar. Eu evitava tudo que me lembrava do que eu fiz. E sabe o que é mais pesado? É quando você se condena todo dia, como se você não tivesse direito de recomeçar. Eu falava comigo assim: você estragou tudo. Você não merece. Você sempre vai ser isso aí. Até que um dia eu parei e pensei: se Deus ainda me quer, por que eu tô me rejeitando? Eu lembrei de Pedro. Pedro falhou feio. Negou Jesus. E mesmo assim Jesus não foi atrás para humilhar. Foi atrás para restaurar. A restauração não começa quando você prova que é forte. Começa quando você se arrepende e volta. Eu assumi responsabilidade. Pedi perdão quando deu. Corrigi o que dava. E aceitei que algumas coisas eu não podia recuperar, mas eu podia construir coisas novas. E quando eu comecei a mudar de verdade, eu percebi: Deus não me define pelo meu pior dia. Ele me define pelo propósito que Ele colocou em mim. Eu não percebi quando começou. Eu só fui mudando. Eu fiquei mais frio, mais desconfiado, mais explosivo. Eu comecei a falar tanto faz para tudo. Mas por dentro eu não tava tanto faz. Eu tava machucado. Eu carregava raiva de pessoas, de situações, e até de mim. E o pior, eu achava que aquilo me protegia. Tipo uma armadura. Só que eu não via que eu tava me prendendo. Teve um dia que alguém me fez uma pergunta simples: você tá bem mesmo, ou você só aprendeu a fingir? Aquilo me quebrou. Porque eu percebi que eu tava virando alguém que eu não queria ser. Naquela noite eu orei assim: Deus, eu não quero ter um coração duro. Me cura por dentro. E eu lembrei que tem uma frase que diz que Deus pode tirar o coração de pedra e dar um coração de carne. Eu comecei o processo de perdão. E deixa eu ser sincero, perdão não é esquecer. Não é aprovar. Não é voltar a confiar. Perdão é parar de sangrar por causa do que passou. Eu não virei santo do nada. Eu só comecei a escolher paz. E quando eu escolhi, a raiva começou a perder força. No fim, eu entendi: amargura é uma prisão com a chave do lado de dentro. E Deus me ensinou a soltar a chave. Teve uma fase que eu parei de contar meus problemas. Não porque eu estava bem, mas porque eu percebi que ninguém queria ouvir. Quando eu falava, mudavam de assunto. Quando eu sumia, ninguém notava. E eu comecei a acreditar que eu era um peso. Eu ia dormir com o celular do lado, esperando uma mensagem que não vinha. E isso vai deixando um buraco. Um buraco que você tenta preencher com qualquer coisa: vídeo, comida, distração, mas quando a luz apaga, o vazio volta. Teve um dia que eu sentei na sala e falei em voz baixa: Deus, eu não aguento mais me sentir invisível. E eu lembro de pensar: se Deus existe mesmo, Ele tá vendo isso? Naquela semana, algo simples aconteceu. Uma pessoa que eu nem considerava próxima me mandou mensagem: você tá bem? Faz tempo que não te vejo. Eu respondi com aquela mentira padrão: tô sim. E ela insistiu: sério mesmo? Eu desabei. Contei. E a resposta não foi conselho pronto. Foi presença. Foi alguém que ficou. E naquele dia eu entendi uma coisa: Deus não manda sempre um milagre como a gente imagina. Às vezes Ele manda gente. Gente certa, na hora certa, com o coração certo. Eu comecei a sair do isolamento. Voltei a conversar, a pedir ajuda, a caminhar. E eu percebi que solidão não é falta de gente ao redor. É falta de alguém que te enxergue por dentro. E Deus enxergou. Eu cheguei naquele lugar com o coração cheio de esperança. Eu precisava da vaga. Eu precisava provar para mim mesmo que eu ainda conseguia. Eu sentei, esperei, ouvi meu nome, e quando entrei, senti o clima estranho. Era como se eles já tivessem decidido antes de eu abrir a boca. Eu tentei me apresentar, mas a pessoa me cortou no meio. Falou da minha aparência, do meu jeito, e soltou uma frase que ficou ecoando: você não tem perfil. Não foi só não. Foi deboche. Foi como se eu fosse pequeno demais para estar ali. Eu saí com a cabeça baixa, tentando segurar o choro. E no caminho, a mente começou a me bater. Tá vendo? Você não serve.
Eu comecei a lembrar de todas as vezes que eu falhei. E quando cheguei em casa, eu joguei tudo em cima da cama e falei: Deus, eu cansei. Só que naquela noite eu li algo que parece simples, mas entrou como fogo. A pedra que os construtores rejeitaram se tornou a principal. Eu entendi: rejeição humana não é sentença divina. No outro dia eu acordei e tomei uma decisão. Eu não ia deixar aquele momento definir meu futuro. Eu arrumei meu currículo, pedi ajuda para alguém revisar, procurei oportunidades melhores, e eu comecei a estudar uma habilidade que eu sempre adiei. Semanas depois, apareceu uma porta que eu nem imaginava. Não foi mágico. Foi processo. Mas quando eu sentei naquela nova entrevista, eu senti paz. Era como se Deus dissesse: eu te trouxe para o lugar certo. E eu aprendi: às vezes Deus permite a humilhação para te tirar de um lugar que ia te prender.